Paz do Senhor. Como eu havia prometido, estou aqui mais uma vez para fazer a leitura que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vou falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, em grego, significa bem-estar, prosperidade espiritual. Hoje eu vou começar do capítulo 5, versículo 1 aqui do livro de Mateus, para ler para vocês as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, começando no versículo 3, as falas de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O próprio Jesus está dizendo aqui, no versículo 12, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo aos discípulos a respeito dos profetas que sofreram antes deles. Os discípulos, os que vieram anteriormente, Jesus está falando do quanto eles sofreram por causa dele, por causa de Deus, por causa de Jesus. Irmãos, esse sermão da montanha é um aprendizado para toda a nossa vida. Cada detalhe que Jesus especifica na palavra do Senhor, quando ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, ele ali fala sobre a humildade, do quanto nós temos que ser humilde, do quanto que nós temos que nos preocupar em sermos humildes, colocarmos de joelhos, aceitar a nossa fragilidade humana. Bem-aventurados os que choram, esses que choram de arrependimento pelos seus pecados, pelo próximo, esses que choram por amor e se arrependem verdadeiramente diante do Senhor, ali prostrados, Só nesses 2 versículos, o 3 e o 4, nós já falamos de orgulho e arrependimento. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Se vocês observarem, cada versículo está conectado um com o outro, um está ligado no outro, porque você tem que ser pobre de espírito sendo humilde. Você tem que se arrepender dos seus pecados e você sendo humilde, você herdará a terra. Há uma conexão muito grande
entre um versículo e outro aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mas Jesus, quando ele fala de justiça na palavra do Senhor, ele fala da justiça de Deus. Nós temos que ser justos e buscar a justiça de Deus. Jamais poderemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, compaixão dos irmãos, uns dos outros. Viu como está aqui conectado? Humildade, né? Arrependimento, orgulho, compaixão, está tudo entrelaçado, um versículo no outro. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Somente os puros de coração terão condições de enxergar todas essas coisas escritas nas bem-aventuranças. Nós temos que ter o nosso coração puro para sermos humildes, para ser menos orgulhosos. Então está tudo conectado. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós temos que ser humano, seres humanos, pacificadores, como está escrito na palavra do Senhor. Levar a paz, ensinar a paz, não aguçar a injustiça, como está acontecendo, todos esses transtornos no nosso país, não incitar a guerra, as brigas, o ódio uns entre os outros. Nós devemos sim manifestar os nossos direitos, buscar os nossos direitos, mas sermos pacificadores, buscar levar a paz um ao outro, em todos os aspectos, em todos os sentidos, porque nós, através da pureza do nosso coração, nós temos que pegar todos esses requisitos, uni-los a um só, para levar a paz para o próximo, através da nossa compaixão, com menos orgulho, com mais amor. Irmãos, hoje eu fiquei 1h20 em uma fila para abastecer o carro e voltei para casa sem abastecer o carro. Algumas pessoas que estavam muito preocupados com a desordem que estava no local, ligou para o 190 e chamou a polícia para colocar ordem no lugar. Eu achei isso assim extraordinário. Antes que acontecesse algo, vendo ela, que as pessoas estavam começando a ficar um pouco, já assim ansiosas umas com as outras. As pessoas estavam ficando inquietas por algumas questões que estavam acontecendo, de pessoas que desobedecem à fila. O que a pessoa fez em silêncio, caladinha dentro do seu carro? Ligou para a polícia, chamou os policiais para manter a ordem do local, porque ambos queriam abastecer, todos precisavam abastecer. E antes que se formasse uma confusão, do meu lado eu vi que alguém tomou aquela iniciativa ali, ou seja, uma pessoa pacificadora. Porque pacificador aqui tem vários significados. Eu estou dando esse exemplo porque quando eu li aqui na palavra do Senhor, eu me recordei desse momento que eu vim para casa hoje sem abastecer o carro, depois de 1h20 na fila. E a fila continuou aumentando cada vez mais. Nós temos que ser pacificadores nesse mundo.
Nós temos que ler a palavra do Senhor e executar tudo que está escrito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, o Brasil tem sido um país que nós podemos exemplificar com relação a tudo que está aqui na palavra do Senhor. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós temos que avaliar a justiça por todos os ângulos, por todos os lados. Mas aqui na palavra do Senhor, nós podemos pensar que se nós aguardarmos e orarmos e buscarmos pela justiça que vem dos céus, pela justiça do Senhor, nós seremos bem-aventurados, nós estaremos vivendo em bem-estar, nós teremos prosperidade espiritual. Não querendo fazer a justiça com as nossas próprias mãos, incitando ódio, guerra, briga e contenda. Nós não podemos fazer isso. Nós temos como buscar sim os nossos direitos, vivendo em paz. Quando, aqui na palavra do Senhor, Jesus está explicando para seus discípulos, nós temos que nos lembrar do quanto os discípulos de Jesus foram perseguidos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Paulo, ele não foi um discípulo que andava ali com Jesus, mas ele era também um discípulo de Jesus muito tempo depois. Não me recordo bem a data exata, se lá pelo ano 37 depois de Cristo, foi bem depois, Paulo também morreu decapitado por causa de Jesus Cristo, porque pregava os ensinamentos de Cristo. Como outros discípulos foram decapitados, outros arrastados até a morte, eles foram perseguidos por causa da justiça divina, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Muitos serão perseguidos agora, no fim dos tempos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus deixou claro para seus discípulos, lá na pregação do Sermão do Monte, quando ele explicou, Jesus deixou bem claro que eles seriam injuriados com mentiras, com falsas ideologias, por causa de outras doutrinas, por causa do poder, da justiça do homem. Jesus deixou bem claro, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. E Jesus ainda afirmou, regozijai-vos e alegrai-vos, deixando bem claro que eles seriam perseguidos, mas que eles deviam se alegrar no Senhor. Assim como muitos estão sendo perseguidos, muitos pelas injustiças, outros porque fazem justiça, porque há uma lei para que se cumpra aqui na terra, mas somente a justiça de Deus prevalecerá nessa terra. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. João Batista teve a sua cabeça numa bandeja, porque disse a verdade. Muitas vezes, irmãos, muitos serão sacrificados pela verdade, pela palavra do Senhor, por Jesus Cristo. Mas Jesus deixou claro, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Muitos te acusarão. Faça o correto
para viver a justiça de Deus. Seja humilde, tenha compaixão, seja amoroso, tenha o coração puro, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. Não busque justiça com as suas próprias mãos, não incite o ódio, não incite a guerra, porque o que está escrito já se cumprirá, conforme a palavra do Senhor. Não abra espaço para Satanás entrar na sua vida. Satanás está procurando brecha para destruir as famílias, as crianças, para maltratar as crianças, destruir os casamentos. Seja bem-aventurado, seja mais que feliz em Cristo Jesus. Alcance a sua prosperidade espiritual buscando a palavra do Senhor. Ore com frequência. Escolha um cantinho da sua casa e ore todos os dias. Ore por sua família. Não tire os olhos dos teus filhos. Não tire os olhos das tuas esposas, dos teus maridos. Satanás vive procurando brecha para destruir primeiro a família, que é a base da construção do mundo. Bem-aventurado é todo aquele que sofrerá injúria e perseguição por causa do Senhor. Mas você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você não pode desacreditar no país que você vive, pois o Senhor fará justiça e a justiça de Deus é a única que não falha. Ainda que o homem entre e assuma o poder e faça tudo conforme ele quer, o Senhor está tudo vendo, o Senhor está de olhos abertos, o Senhor está atento a tudo que está acontecendo. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual por causa das mazelas desse mundo. Nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor, as nossas orações, as nossas leituras bíblicas. Vamos orar, irmãos, em todos os lugares, não só nas igrejas, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no banheiro, aonde você estiver. Quem vencerá o amor de Deus? Quem vencerá os filhos de Deus? Quem vencerá aqueles que dizem a verdade? Pois se a verdade anda na luz, se a luz está na verdade, se Deus é luz, é justiça, é amor, é mansidão. Vamos ter mansidão nos nossos corações. Seja manso, como está escrito nas bem-aventuranças. Mansidão é um fruto do Espírito. Seja manso, seja inteligente, para entender as artimanhas de Satanás aqui na terra. Ainda que levantem-se muitas bandeiras contra o povo de Deus, o Senhor já nos justificou. Já fomos lavados, sarados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Satanás não pode nada contra os filhos de Deus, mas nós temos que estar precavidos, orando o tempo inteiro, vigilantes, assim como Jesus fez no Getsêmani, antes de ir para a cruz. Jesus suou sangue, Jesus orava com muita frequência, ele orou incessantemente e Deus enviou anjos. Vamos orar como Jesus orava no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, ajoelhado, encurvado, com o rosto no pó, sofrendo as tentações de Satanás. Ele foi para a cruz e não nos negou. Ele se tornou vitorioso para nos libertar, para nos justificar dos nossos pecados. Então, se alguém te acusar, tranque os seus ouvidos, tenha mansidão, exercite as bem-aventuranças e os frutos do Espírito,
para que Satanás não tenha vez de entrar na sua família, na sua casa, na sua vida, na sua igreja. Porque nós somos a igreja de Cristo, aqui nessa terra. Nós somos mais que vencedores em Cristo. E agora é a hora do Brasil virar o jogo, orando, buscando, louvando, glorificando ao Senhor, nas igrejas, até nas praças, se for necessário. Não use a sua boca para amaldiçoar o seu povo. Use a sua boca para louvar e adorar ao Senhor. Faça críticas construtivas. Exerça os frutos do Espírito. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Exerça as bem-aventuranças que está no livro de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, o próprio Jesus, está ensinando para os seus discípulos e para nós como vencer o mundo. Vamos vencer as mazelas deste mundo com a oração, com a palavra do Senhor. Vamos comprar Bíblias, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos comprar Bíblias. Colocar aplicativos com a Bíblia no nosso celular, em vez de joguinhos. Ficará fácil consultar, abrir. Tem aplicativos maravilhosos que é muito fácil de serem manuseados. Vamos ler. Eu aprendi. Eu estou sendo ensinada no seminário. Eu estou sendo ensinada onde eu congrego. Para que nós possamos vencer o mundo. E Satanás não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos guerreiros do Senhor, estamos aqui para vencer mais essa batalha. Vamos, irmãos, vamos orar. Vamos colocar o nosso Brasil para orar, para louvar, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo continua nos ensinando, Ele está no meio de nós. Ele continua nos ensinando. Ele continua nos ensinando. Vamos orar. Jesus está no meio de nós. Nós temos que ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele quer nos dizer. Mas orando e atentos à palavra do Senhor. As bem-aventuranças. Leia você. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Na palavra do Senhor, compre a sua Bíblia e comece já. Vamos lutar para vencer o mundo. Vamos melhorar o nosso país. Vamos melhorar o nosso país através da palavra do Senhor, entendendo e conhecendo melhor quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje, irmãos, que eu tenho para todos vocês. Eu continuo aprendendo e estudando, fazendo seminário, indo à igreja, porque eu sou filha de Deus, sou filha do Deus Altíssimo. E eu não desisto, porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Em nome de Jesus.